Olá, a aula de hoje é sobre comportamento do consumidor e o tema são as influências da personalidade. Quando a gente estuda o comportamento do consumidor, o que a gente quer entender é o processo de decisão de compra, como que esse consumidor decide comprar determinados produtos. E ao longo desse processo, esse consumidor é influenciado, ele recebe diversas influências de diversas naturezas que vão moldando, que vão alterando esse processo de decisão até ele chegar numa conclusão e realmente executar a compra de um determinado produto. Essas influências podem ser internas ou externas. Internas são aquelas que vêm do nosso próprio ser, que vêm de nós mesmos, e externas são aquelas que vêm da cultura, da sociedade, do meio onde a gente vive. E quando a gente fala da personalidade, estamos falando de uma influência interna. Talvez a mais poderosa influência interna no nosso processo de decisão de consumo. A gente consome de acordo com a nossa personalidade. A nossa personalidade nos leva a consumir certas coisas de uma determinada maneira. Mas o que é a personalidade? A gente tem que começar respondendo essa pergunta. A gente costuma dizer, olha, aquela pessoa tem muita personalidade, como se personalidade fosse uma coisa que desse para medir, se a pessoa tem muita ou pouca. Mas, na verdade, personalidade tem a ver com a sua identidade, tem a ver com aquilo que faz de você, você. Personalidade são aquelas características que você tem que me permitem identificar quem você é. Uma boa definição para a personalidade é eu pensar que ela representa certas características em você que permanecem ao longo do tempo, que não mudam com muita frequência. É claro que a personalidade muda, as pessoas mudam ao longo do tempo, mas são coisas que tendem a se manter, que durante um certo período é esperado que essas coisas permaneçam. Ou que ela mude em um ou outro aspecto, mas que outros permaneçam aí ao longo do tempo. Então eu posso entender personalidade como um padrão de pensamento, de comportamento, de tomada de decisão. É um padrão que é seu, que faz de você um indivíduo. E que se eu conheço qual é o seu padrão, eu sei um pouco quem é você. Ao ponto de que toda vez que eu me relacionar com você, eu espero que esse padrão se manifeste, Eu espero que essa personalidade vá se revelando, dentro desse padrão que eu já conheci. Então você tem a sua personalidade, eu tenho a minha personalidade, é o que faz de mim uma pessoa, um indivíduo, e isso é diferente de qualquer outro indivíduo. A composição desses padrões que eu faço em mim é diferente da composição que qualquer outro indivíduo vai fazer. Mas quando a gente fala de comportamento do consumidor, onde o meu objetivo não é analisar a personalidade de um indivíduo exatamente, Quem faz isso é o psicólogo, é a psicologia e tal, que vai te ajudar a entender a sua personalidade exatamente. Em termos de comportamento do consumidor, de estudos sobre o comportamento do consumidor e o processo de decisão de compra, basta para mim entender que alguns elementos desse padrão, alguns ingredientes aqui desse padrão de comportamento, se repete em um determinado grupo de pessoas. Certos traços de personalidade se repetem em um certo número de indivíduos. Então, se eu quero entender o comportamento do consumidor de uma maneira genérica, eu posso conhecer esses traços que se repetem e entender que um certo número de consumidores vai manifestar esse traço de personalidade. Então, o que a gente faz em comportamento do consumidor é estudar um pouco de classificações de personalidades. Como que eu posso classificar a personalidade das pessoas? Veja, jamais vai ser uma classificação precisa, jamais vai ser o suficiente para dizer das especificidades de cada indivíduo. Como eu disse, cada pessoa, cada indivíduo tem a sua própria personalidade. A composição da personalidade de uma pessoa é exclusiva, é só dela. Essa classificação sempre é uma média, Ela sempre vai ter dificuldade para entender um todo, mas ela ajuda a gente a entender tendências de comportamento e são suficientes no estudo de comportamento do consumidor. O nosso objetivo em comportamento do consumidor, ao estudar as classificações ou os diversos tipos de personalidade, não é ficar classificando indivíduo por indivíduo, Olha, esse indivíduo daquela categoria, aquele é de outra categoria. A nossa preocupação é entender que certos traços de personalidade se repetem em um determinado número de consumidor. Então, eu terei consumidores que terão esse traço de personalidade em alguma medida. E a minha ação, então, passa a ser moldar a minha oferta, moldar a maneira como eu me apresento no mercado, ajustar o meu produto, o meu atendimento,
para atender bem esses diferentes traços de personalidades que se repetem. Então, basta para mim saber que esses traços existem, eu não quero saber individualmente qual indivíduo é de qual categoria. A gente vai então dar uma olhada em algumas maneiras de classificar a personalidade, né? Alguns sistemas onde eu posso identificar traços de personalidade que se repetem em um grande número de pessoas. Talvez a classificação mais elementar de personalidade é aquela onde eu sei que existem indivíduos que têm uma personalidade mais introvertida e outros indivíduos que têm uma personalidade extrovertida. Essa classificação tem a ver com os estudos do psicólogo Jung, mas também já foi bastante desenvolvida aí ao longo do tempo. Tem muitos estudos a respeito desses traços de personalidade que levam uma pessoa a ser mais introvertida e outra pessoa a ser mais extrovertida. Os estudos da psicologia a respeito dessa classificação de personalidade dão conta de que algumas características nossas que vêm desde o berço, desde o nascimento, vão levar a gente a nos tornarmos potencialmente pessoas mais introvertidas ou pessoas extrovertidas. São tendências que a gente traz, muitas vezes genéticas mesmo, né, de nos tornarmos pessoas introvertidas ou extrovertidas. Não é uma condenação, né, não é porque você tem uma certa tendência que você será introvertido ou extrovertido. Isso depende muito do seu histórico, do estilo de vida que você vai levar, das influências que você vai receber. Mas essa é a origem, né? Daí que vem então essa classificação de introvertido e extrovertido. Algumas pessoas nascem com uma sensibilidade maior às coisas do ambiente. Algumas pessoas se incomodam mais naturalmente com barulho alto, com luz muito forte, com convívio com muita gente, com muito movimento. Pessoas que têm essas características, que se sentem naturalmente mais incomodadas com agitação, com essas coisas todas, tendem a se tornar indivíduos introvertidos. Já outras pessoas naturalmente aceitam mais ou se incomodam menos com esses estímulos externos. Não são então muito impactados por barulho, por luz, por movimentação. São pessoas que aceitam com mais naturalidade, que não reagem de maneira muito extrema aos estímulos do ambiente. Essas pessoas tendem a se tornar indivíduos extrovertidos. A pessoa que tem a tendência a ser reativa ao meio ambiente ou que é muito impactada pelas coisas que acontecem em volta, ela tende a se fechar, né? Como ela sente muito, como ela é muito afetada por aquilo que acontece no ambiente, né? Desde de som, luz, movimento, contato com pessoas e tal, ela tende a se fechar para não se expor, né? Se eu sei que eu vou ser afetado por essas coisas, então eu me volto para mim mesmo, para o meu interior, para não me expor a essas coisas que eu sei que vão me causar sentimentos ruins. Já a pessoa que não tem essa reatividade, né, que não tem esse impacto muito forte das coisas do ambiente, a tendência é que ela se lance, que ela se jogue. Como a consequência emocional para ela dessa exposição é menos forte, é menos impactante, a tendência é que ela se exponha mais. Eu espero que fique bem claro aqui que não há uma classificação de melhor ou pior entre introvertidos e extrovertidos. São personalidades diferentes. Se você, assim como eu, é uma pessoa introvertida, certamente você vai sofrer mais com timidez, vai ter mais dificuldades para relacionamentos sociais e tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso. Para estar aqui falando com vocês, né, num vídeo, eu tenho que me preparar emocionalmente, porque é uma exposição que uma pessoa introvertida normalmente não quer fazer. Já a pessoa extrovertida, ela tem que tomar cuidado com a superexposição, né, tomar cuidado com os riscos que ela aceita enfrentar. Então tem prós e contras, tem coisas boas e coisas ruins nas duas personalidades. Para efeitos de comportamento do consumidor, o extrovertido ele tem mais facilidade para negociação, tem mais facilidade para conversar com o vendedor, para experiências novas, para experiências inusitadas, tem mais tendência a experimentar. Já o introvertido vai preferir um atendimento mais intimista, talvez sem muito contato com o vendedor, vai preferir situações onde tem autoatendimento, comprar online. Então, sabendo que existem consumidores introvertidos e extrovertidos, as empresas preparam a sua presença no mercado para satisfazer ambos. Vamos agora, então, para uma outra classificação. Existe um sistema aí um pouco mais complexo de classificação de personalidade. Ele foi proposto aí por uma empresa que se chama SRI Internacional, uma empresa que realiza pesquisas, estudos a respeito de comportamento. E esse sistema se chama VALS, ou Values and Lifestyle.
Esse sistema propõe, então, a classificação da personalidade das pessoas de acordo com duas variáveis. Ele faz o cruzamento dessas duas variáveis e identifica, então, diferentes personalidades. A primeira dessas variáveis é a orientação da pessoa para a tomada de decisão, onde eu vou procurar entender qual é a principal coisa, qual é o principal fator que leva ou que estimula aquela pessoa a tomar decisão. E aí eu tenho 3 coisas que são colocadas nessa primeira variável, né? Considerando que algumas pessoas tomam decisão com base em valores, ela decide para refletir os seus valores. Outras pessoas tomam decisão para conseguir status, para demonstrar o status, para demonstrar a situação em que ela se encontra socialmente. E outras pessoas decidem por ação, decidem por hábito, decidem porque têm a necessidade de agir, de decidir e não conseguem ficar paradas. Então, o que orienta a tomada de decisão de uma pessoa? Pode ser representar um valor que ela tenha, pode ser demonstrar o status em que ela se encontra, ou pode ser a própria ação em si. Agir é o que faz ela tomar decisão. E a segunda variável é a preocupação com os recursos. A gente sabe que algumas pessoas se preocupam mais com os recursos e outras se preocupam menos. Se a gente estivesse falando de dinheiro, né, algumas pessoas são mais mão de vaca e outras são mais gastadoras. Aquelas que são mais mão de vacas, elas se preocupam mais com o recurso. De repente ela tem mais medo de perder, não quer arriscar tanto, então a tendência dela é resguardar, é proteger os recursos que ela tem. Já outras pessoas aceitam mais gastar os seus recursos, não estão tão preocupadas assim em preservar e manter os recursos que têm. Então, cruzando essas duas variáveis, a orientação na tomada de decisão e a preocupação com a disponibilidade de recursos, o VAUS então cria um sistema onde serão pontuadas 8 personalidades diferentes. Então essas duas variáveis vão ficar dispostas dessa maneira aqui. Eu tenho nesse eixo aqui horizontal, então, a orientação por valores e princípios, a orientação por status e a orientação por ações. E nesse eixo aqui vertical, na parte de baixo, pessoas muito preocupadas com os recursos e na parte de cima, pessoas pouco preocupadas com os recursos. Vamos começar aqui pela coluna da orientação pelos princípios ou valores. Então eu terei aqui pessoas que tomam decisão para representar os seus valores e princípios, que estão pouco preocupadas com recursos, e pessoas que consomem para representar os seus valores e princípios, mas que estão muito preocupadas com os recursos. Isso me dá então as duas primeiras personalidades aí do sistema, que eu tenho aqui na parte de cima, os indivíduos que eu posso classificar como satisfeitos, porque são pessoas que querem representar o seu valor por meio do consumo e aceitam gastar recursos para isso. Entendem que têm recursos para fazer essa expressão dos seus valores por meio do consumo. Então, são pessoas satisfeitas. E aqui na parte de baixo eu tenho o que a metodologia e que o Vals chama de crentes. São pessoas que querem representar no consumo os seus princípios, os seus valores, mas nem sempre sente que tem os recursos para isso. Essas pessoas acabam recorrendo mais à sua crença, ao seu valor, à sua fé. Olha, não consigo consumir coisas que representem esse princípio, mas eu tenho essa fé, eu tenho esse valor, eu tenho esse princípio. Na próxima coluna, então, a gente tem as pessoas que consomem por status, que decidem coisas para representar o status social em que ela se encontra. E aqui é onde eu vou ter um maior número de personalidades, né? Aqui em cima, então, eu tenho as pessoas que consomem, que decidem para representar status e que não estão preocupadas com o recurso ou que considera que tem os recursos suficientes para fazer isso. Aquela pessoa que mais tem recurso para representar status são as pessoas que se sentem realizadas, ou que a gente classifica como realizada. Ela aceita consumir para representar o status que ela se encontra. Então, ela tem uma clareza que ela está representando de fato para a sociedade o status que ela tem. Então, por isso que a gente chama de uma pessoa realizada. Um pouquinho abaixo aqui, um pouquinho com menos disponibilidade de recurso, ou um pouco mais preocupada com os recursos, eu tenho os realizadores. As pessoas que estão, então, em processo de demonstrar pelo consumo ou pelas decisões que toma o seu status social. Então, se a pessoa já consegue demonstrar isso plenamente, a gente chama de realizados. Se ela ainda está em processo, são os realizadores. E aqui na parte de baixo, pessoas que querem demonstrar o seu status por meio de decisões e consumo, mas que têm muita preocupação ou pouca disponibilidade de recursos.
Eu tenho aqui os batalhadores, que são aqueles que estão criativamente buscando meios, procurando aí alternativas para conseguir expressar o seu status mesmo diante de uma escassez ou de uma preocupação mais acentuada aí com os recursos. E mais abaixo aqui, mais ainda preocupado com os recursos, eu tenho os esforçados, né? São aquelas pessoas que não querem gastar ou não têm com o que gastar, mas mesmo assim querem demonstrar status a partir do consumo. Elas vão se esforçar, de repente, muito para conseguir um produto ou uma coisa que represente o status social em que ela julga estar. E por fim, aqui, né, na última coluna, na coluna da ação, eu vou ter, então, aquelas pessoas que eu posso classificar como experimentadores, que são pessoas que são orientadas pela ação, que gostam de agir, que decidem pelo simples fato de precisar agir, de precisar estar fazendo alguma coisa, e que têm recursos para isso, ou que não estão preocupadas com os recursos que têm. Então, essas pessoas vão se permitir experimentar coisas. Eu gosto de agir e tenho recursos para isso. Então, isso vai naturalmente me levar a experimentar coisas, serão os consumidores mais inovadores. E na parte de baixo, eu tenho aqui, então, as pessoas que se orientam pela ação, que gostam de agir, né, que precisam da ação para se sentir satisfeitas, mas que são preocupadas com os recursos ou que não têm recursos em abundância. Essas pessoas serão classificadas, então, como fazedores. Elas fazem coisa porque estão preocupadas em agir, mas nem sempre têm os recursos para isso. Então, perceba, esse mecanismo aqui me dá 8 possibilidades aqui de classificação. O que eu tenho que entender em termos de comportamento do consumidor é que são 8 tipos de consumidores diferentes. De repente, eu tenho que ajustar a minha comunicação, ajustar a minha oferta, ajustar o meu discurso, ajustar a maneira como eu me apresento no mercado, acertar os meus pontos de venda, layout de loja, para agradar cada um desses tipos de consumidor. Quanto mais eu conseguir cobrir essas personalidades diferentes, mais consumidores eu vou conseguir atingir. Existem uma infinidade de outros métodos para se classificar a personalidade, seja de consumidor ou não, né? Eu vou deixar, inclusive, aqui na descrição algumas dessas alternativas. Algumas, inclusive, serão mecanismos onde você vai poder fazer um teste lá para classificar a sua própria personalidade. É muito bacana para o seu autoconhecimento. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e até a próxima.